Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Novato e galera, hoje eu trago para vocês um quadrinho curto, porém muito top. É um quadrinho que assim vale muito a pena ser lido, principalmente se você gosta de faroeste. E hoje a gente vai falar sobre Pulp, do Ed Brubaker e Sean Phillips, a dupla dinâmica dos quadrinhos. Galera, antes da gente falar sobre essa obra, já quero pedir para vocês deixar um like aqui no vídeo, que você sabe que isso ajuda o conteúdo a ser mostrado para mais pessoas aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, caso seja a primeira vez que você esteja passando por aqui. Saiba que eu trago conteúdo direto sobre quadrinhos, trago sempre coisas, novidades, lançamentos. Então se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar o sininho do YouTube para ele te lembrar quando eu lançar um vídeo novo por aqui, beleza? Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre Pulp. Provavelmente o vídeo não vai ser tão longo, porque o quadrinho é bem curtinho, bem fininho, ó. Ele tem poucas páginas, mas de forma alguma tira a preciosidade dessa obra. Bom, do que se trata Pulp? Pulp, primeiramente, saiu pela editora Mino, é do Ed Brubaker e Sean Phillips, e dá uma olhada aqui na guarda para vocês. É em capa dura, tá? Falar um pouquinho sobre a edição também em si, porque eu acabo esquecendo de falar. É um capa dura, as folhas são um papel couché de alta gramatura, inclusive. Não alta gramatura, não tão assim, mas é uma gramatura boa. E galera, Pulp é basicamente a história do Max, que é esse senhor aqui. E ele é um escritor pulp que escreve sobre western, sobre faroeste. Ele escreve principalmente sobre dois personagens que se chamam Kid e Hack, que são esses dois personagens aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês esses dois personagens. E cara, o curioso dessa obra aqui é que logo de cara você já começa a vendo uma história que ele escreveu. Aqui a gente já tem um confronto, né, de western. E o traço é totalmente diferente do resto do quadrinho, enquanto essas tramas não estão interligadas, mas logo eu vou falar mais sobre isso. Então a gente vai acompanhar ele, o Max, que é o escritor. Ele já é um senhor de idade e ele continua lutando ali para continuar escrevendo o personagem. Ele até tem uma discussão no começo da história que ele quer trazer mais profundidade, ele quer dar mais, como que fala? Ele quer escrever melhor a respeito desses personagens para o pessoal ver se interessa por questões mais sérias, por coisa de escritor mesmo. Ele quer transformar aqueles personagens em algo a mais. Só que o editor dele fala que não, que é para ele continuar fazendo o que ele está fazendo, bem feito, e só fazer bang bang, tiro, porrada e gritaria, entendeu? Aí ele fica meio assim e tal, recebe o dinheiro dele, que inclusive já cai o salário dele aqui, não é bem um salário, né? Ele é pago por história, mas ele é pago por palavra, na verdade. E aí o cara pega e já dá uma descontada nos pagamentos dele, ele já sai bem feliz de lá. E acaba que ele vê uma coisa no metrô, ele vê uma mulher sendo assaltada e tal. Aliás, mentira, ele vê um cara sendo assaltado, o cara é um judeu, ele não está sendo assaltado, mas ele está sendo ameaçado por aquelas pessoas, e ele resolve intervir, e eis que ele tem um infarto. Ele pega e infarta ali mesmo e vai parar no hospital. A partir da hora que ele apaga, a gente volta a conhecer mais sobre os personagens do western. E cara, é fantástico isso daqui, porque a partir do momento que ele acorda desse incidente dele, ele começa a rever a vida dele e a trama vai começando a se confundir com as escritas dele, sabe? Com as histórias que ele cria. Então você não sabe mais se ele tá falando sobre ele, ou se ele tá falando sobre o personagem dele, ou se de repente ele estava escrevendo o personagem dele baseado nele, baseado na própria história dele, com o irmão dele. Então assim, a trama começa a ficar muito intrincada, e aí vai passando e tal, ele se vê debilitado por conta de ter por conta de ter infartado e tal, e ele tem medo, até então até
acontecer o que aconteceu, ele não pensava na saúde do coração dele. Não era uma coisa que ele se preocupava. E aí, de repente, o cara infarta, o que ele vai começar? Ele vai começar a ter isso na cabeça o tempo todo. Mesmo que ele não estiver infartando, ele vai começar a se sentir mal, a começar a ouvir o coração bater o tempo todo, se preocupando com isso. Ele tem uma esposa que aí ele não conta para a esposa que ele infartou, ele deixa isso em aberto com ela, mas é claro que ela sabe sobre o incidente do metrô, que ele meio que foi assaltado. E realmente, os caras, na hora que ele cai, os caras roubam o dinheiro dele. Então acaba que aí a trama começa a ficar muito interessante, porque começa a desenvolver um lado totalmente diferente desse personagem, que é ele começando a ter coragem para a vida a partir de um incidente que aconteceu com ele, que trouxe uma certa urgência pela vida, por ele não ter nada para deixar para a esposa, e ele começa a se questionar coisas até a respeito do que está acontecendo na sociedade. Aqui a gente está falando de uma época da Grande Depressão nos Estados Unidos, que ao mesmo tempo junta com um pouco da Segunda Guerra. Então os nazistas estão na cidade de Nova York, e aí ele vê uma oportunidade, que eu não vou falar para vocês, mas é uma oportunidade de cometer um crime, e ele se vê pensando em fazer isso mesmo, porque ele já não tem nada a perder, sabe? Não é que ele não tem nada a perder, mas ele acha que aquele modo é o modo mais fácil, porque o mundo está mostrando para ele o tanto que gente ruim acaba se dando bem de certa forma, sabe? E ele vai começando a se cansar de tudo isso e fala, cara, se eu quiser deixar alguma coisa para ela, eu vou ter que fazer o que tem que ser feito, sabe? Independente disso, se isso vai machucar alguém ou não. E aí começa, dá uma olhada, até o traço do quadrinho aqui, ó, ele começa a se misturar com o traço da história. As cores começam a se misturar com a história do western que ele escreve. Cara, isso aqui é muito legal. O final desse quadrinho é sensacional. Se você não leu o Pulp, se você tem curiosidade sobre ler essa obra, não tenha medo de pegar, porque é uma obra que vale muito a pena. É uma leitura rapidinha, mas é um quadrinho que traz tanta reflexão, meio que tipo assim, te introduz num certo mundo dele, que de certa forma, para quem gosta de western, para quem gosta de faroeste, é muito legal, só que meio que o Ed Brubaker transcendeu isso para os tempos atuais do personagem, sabe? Como se, tipo assim, como seria um western da vida real, sabe? Como seria um western na cidade? É claro que não se chamaria western, mas vocês entenderam do que eu tô falando. Como que seria esses confrontos? Como que seria esse estilo de contar a história no mundo real, sabe? Em Nova York, principalmente, que é onde o personagem tá. Cara, é um título muito interessante, vale muito a pena. E se você for pegar esse quadrinho, eu vou deixar aqui o link na descrição para você dar uma preferência, caso você for comprar na Amazon, dá uma preferência de usar o link aqui do canal, porque você ajuda o canal a se manter de pé, tá? A gente não tem nenhum tipo de financiamento por enquanto. O YouTube ainda não paga o canal para ele produzir conteúdo. Então, isso daqui é um trabalho totalmente gratuito, voltado para a comunidade. E se você quiser contribuir de alguma forma, sem tirar nada do seu bolso, comprando através do link, beleza? Então eu vou deixar o link na descrição, vou deixar aqui mais conteúdo para você continuar maratonando os vídeos aqui do canal. E isso também vai ser de grande importância para a gente, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Falou? Valeu!